Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui do canal Questões Pediatria. Para você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai comentar, pessoal, sobre pneumotórax hipertensivo. Vamos resolver juntos duas questões de provas de residência sobre esse tema, beleza? Fica comigo até o final que eu tenho certeza que esse vídeo vai agregar bastante conhecimento para você. Vamos lá. Pessoal, vamos então para a primeira questão da Unicamp de 2018. Criança de 3 anos de idade com quadro de insuficiência respiratória aguda é entubada com tubo orotraqueal número 4 com balonete e fixado em 12,5. Alguns minutos após a intubação, observa-se queda de saturação até 84%, ausculta com ausência de murmúrio vesicular no hemitórax direito, desvio da traqueia para a esquerda e diminuição da frequência cardíaca de 150 para 98 batimentos por minuto. Assinale a alternativa correta para a conduta a ser adotada. Pessoal, antes da gente analisar as alternativas, vamos aqui conversar um pouquinho sobre o contexto. A gente está falando de uma criança que acabou de ser entubada e evoluiu com uma queda de saturação importante, associada a alteração na ausculta, desvio de traqueia e instabilidade hemodinâmica com bradicardia. A gente lembra, pessoal, que todo paciente entubado em ventilação mecânica que evolui com uma queda súbita de saturação, uma hipoxemia súbita, a gente lembra daquele mnemônico DOP, D-O-P, né? Para pensar nas possíveis etiologias dessa hipoxemia aguda. Então a gente tem o D de deslocamento. O que seria o deslocamento? Seria o tubo ficar introduzido, né? Você deslocar o tubo muito para baixo, ou uma extubação, uma intubação esofágica, por exemplo. O tubo se desloca para cima e vai para o esôfago, ou ele se desloca para baixo e fica seletivo. Aí ele vai ali para o bronquiofonte direito, ventila apenas à direita, causando uma atelectasia pulmonar esquerda. D. O O é de obstrução, né? Uma obstrução geralmente causada por uma rolha no tubo. Então o ar não entra bilateralmente, nem com a ventilação com ambu, você ausculta, não tem entrada de ar e é necessário fazer uma aspiração do tubo. O P de pneumotórax hipertensivo, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, e o E de algum problema no equipamento, algum problema na conexão, na máquina, no ventilador mecânico. Por isso que geralmente quando cai a saturação num paciente em ventilação mecânica de maneira abrupta, a gente já ventila com o ambu, pensa nessas causas e avalia o equipamento, se está com algum problema de conexão, algum problema no circuito, beleza? Então, pessoal, essas 4 possíveis etiologias, quando que a gente vai pensar em pneumotórax, né, no pneumotórax hipertensivo? Então, pneumotórax hipertensivo é quando o ar entra ali no espaço pleural, nesse caso, causado por uma lesão pulmonar, geralmente secundária por uma ventilação muito agressiva, seja uma ventilação com o próprio ambu, tá? O ambu com a máscara pode gerar um pneumotórax, ou no paciente já entubado também pode gerar o pneumotórax. Na criança em ventilação mecânica, geralmente esse pneumotórax vai se tornar hipertensivo, gerando um quadro de choque obstrutivo, de instabilidade hemodinâmica, porque o ar continua entrando no espaço pleural, então ele vai aumentando cada vez ali mais o espaço pleural, causando um colapso pulmonar do lado ipsilateral, uma compressão, né, um aumento da pressão intratorácica com diminuição do retorno venoso, gerando aí um quadro de choque obstrutivo. O coração não volta mais, né, diminui bastante o retorno venoso, diminuindo significativamente o débito cardíaco. Na clínica, a gente vai ter um murmúrio vesicular abolido do lado acometido pelo pneumotórax. Então, aqui a gente tem uma ausência de murmúrio vesicular no hemitórax direito, um desvio da traqueia para a esquerda, então ocorre um desvio da traqueia e do mediastino para o lado contralateral, por conta desse aumento da pressão do lado acometido, desviando a traqueia e o mediastino para o outro lado, e aqui uma bradicardia secundário a um choque obstrutivo. Então, o paciente evolui rapidamente com a bradicardia. Além disso, pessoal, o que mais que a gente pode ter? Podemos observar um enfisema subcutâneo e na percussão um hipertimpanismo. Tá? Isso também pode
nos ajudar a diferenciar. Hoje em dia, com ultrassom de tórax, à beira-leito, ultrassom pulmonar, a gente também consegue identificar através de achados ultrassonográficos e fazer o diagnóstico rapidamente do pneumotórax hipertensivo. Qual que é o tratamento do pneumotórax hipertensivo? Esse é um quadro dramático, uma emergência está acontecendo. Então, o tratamento emergencial é a toracocentese de alívio. A gente faz a punção no segundo espaço intercostal, na linha hemiclavicular. Então, ali, a gente alivia esse pneumotórax e aí, posteriormente, né, num segundo momento, é realizada a drenagem de tórax. Mas o tratamento imediato, o tratamento da emergência, é a toracocentese de alívio, beleza? Então, vamos para as alternativas, pessoal. Letra A. Introduzir o tubo para fazer ventilação seletiva em pulmão esquerdo até confirmar o diagnóstico. Resposta incorreta, pessoal. Sempre que a gente introduz o tubo, além do habitual, esse tubo ele vai para o lado direito, né, para começar. A gente lembra que o brônquio-fonte direito ele é mais verticalizado e, preferencialmente, o tubo entra ali. Então, ele ventila seletivamente o pulmão direito, causando uma atelectasia à esquerda, um colapso alveolar do pulmão esquerdo. Então, quando a gente introduz o tubo, a gente não faz a ventilação seletiva do pulmão esquerdo, beleza? E além disso, essa conduta está errada, né? A gente tem aqui um quadro de ausência de murmúrio vesicular no hemitórax direito. Está falando para introduzir o tubo e fazer uma ventilação seletiva do lado esquerdo, uma conduta completamente incoerente. Abrindo um parêntese, pessoal, quando a fixação do tubo ela é fundamental. Né? Quando a gente intuba um paciente, a gente tem que tomar cuidado para não deixar esse tubo nem baixo, ali próximo da carina, uma chance muito grande dele se seletivar e piorar muito a ventilação, nem alto, né? Com uma chance muito grande do tubo do paciente se estubar. Uma crise de tosse e tudo mais, esse tubo pode sair da via aérea e ir para o esôfago de maneira fácil. Então, a gente sempre tenta deixar o tubo na altura adequada, abaixo do espaço hemiclavicular, pelo menos 1 centímetro da carina. Tem algumas regras que a gente pode utilizar, uma delas é o tamanho do tubo vezes 3. Então, no tubo 4, a gente deixaria ali entre 12 e 13 centímetros, tá? A fixação no lábio superior. Claro que isso também a gente avalia pela ausculta, né? Se está entrando simetricamente, se a expansibilidade está preservada. Então, a avaliação clínica também nos direciona para deixar a fixação na altura correta. Letra B, solicitar raio-x de tórax. Não dá tempo, né, pessoal? Não dá tempo, o paciente está bradicardizando, ele vai evoluir com uma parada cardiorrespiratória se nenhuma conduta for tomada imediatamente. O raio-x de tórax, ele mostraria, né, um pneumotórax hipertensivo, um desvio do mediastino e da traqueia para o lado contralateral, mas nesse caso não daria tempo. Letra C. Fazer uma punção torácica aliviadora em segundo espaço intercostal na linha hemiclavicular direita. Resposta correta, pessoal. Aqui a gente tem um pneumotórax hipertensivo à direita, né, com uma ausência de murmúrio do lado direito, desvio da traqueia para a esquerda, uma expansibilidade muito provavelmente assimétrica, ele não vai estar expandindo nada à direita e expandindo apenas à esquerda. Então a gente precisa funcionar no lado direito. Esse é o tratamento emergencial do pneumotórax hipertensivo. E a letra D, trocar o tubo para um número 4,5 com balonete. Galera, muitas vezes é necessário a gente trocar o tubo, né? Quando tem muito escape de ar, quando a gente intuba o paciente com um tubo menor que o adequado, o paciente pode ter muito escape, ter muito vazamento e isso prejudicar a nossa ventilação. Mas não é isso que está acontecendo. Primeiro que o tubo está adequado para a idade, uma criança de 3 anos, se a gente fizer aquela conta, idade sobre 4 mais 3,5, né, já que o tubo é com balonete, seria realmente entre 4 e 4,5. Mas aqui ele não dá, e além disso, além do tubo estar adequado, não tem nenhum indício de que está ocorrendo vazamento do tubo e que seja essa a causa da hipoxemia. Muito pelo contrário. A causa, como a gente já conversou, é um pneumotórax hipertensivo, gerando todo esse quadro de hipoxemia e comprometimento hemodinâmico.
Então, resposta correta, letra C, fazer uma toracocentese de alívio. Beleza, turma? Vamos então, pessoal, para a próxima questão, questão da Santa Casa de 2022. Um paciente de 2 anos de idade foi levado ao serviço de emergência com história de estar tratando uma pneumonia com cefalexina há 4 dias e há um dia vir apresentando piora do estado geral, prostração e inapetência. Então, aqui a gente tem uma paciente de 2 anos, que estava fazendo tratamento ambulatorial de pneumonia e que nas últimas 24 horas evoluiu com uma piora clínica significativa. Ao exame, paciente em mau estado geral, agitada, toxemiada, afebril, com frequência cardíaca de 140, frequência respiratória de 50, saturação de 85% em nebulização, pressão arterial de 80 por 45. Murmúrio vesicular presente bilateralmente e diminuído à esquerda. Tempo de enchimento capilar de 3 segundos e pulsos periféricos finos. É uma paciente que está com uma instabilidade hemodinâmica e ventilatória importante. Toxemiada, agitada, com pulsos finos, hipoxêmica, um murmúrio diminuído à esquerda, uma paciente potencialmente grave, uma piora aí desse quadro de pneumonia. Optou-se então pela intubação da paciente e, durante a preparação do material e das drogas pela equipe da enfermagem, estabeleceu ventilação com bolsa, válvula, máscara, o famoso AMBU. Então, decidiu entubar, vamos entubar a paciente. Enquanto é preparado o material, aspiradas as drogas, começou a ventilar a paciente com bolsa, válvula, máscara, certo? Então, a ventilação com a máscara e o AMBU para fazer a pré-oxigenação enquanto é preparado o material para entubar. Após alguns minutos, ainda antes do procedimento, a paciente iniciou crise de tosse com frequência cardíaca de 180, a gente lembra que estava 140, frequência respiratória de 65, estava 50, saturação de 78 em ventilação com bolsa, válvula, máscara. Então, mesmo ventilando a paciente com suporte de oxigênio, o paciente evoluiu com uma piora da hipoxemia e uma hipotensão importante, PA de 60 por 30, PA era 80 por 45. A radiografia realizada na sala de emergência segue abaixo. Nesse caso, foi feito um raio-x de tórax que demonstra, então, a gente vê um pneumotórax significativo aqui do lado esquerdo, empurrando, olha a traqueia aqui onde que está, pessoal. Empurrando a traqueia e o mediastino para o lado contralateral. Né? A gente não vê vasos pulmonares e essa hipertransparência do pulmão esquerdo, achado radiológico de pneumotórax. Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta a conduta mais indicada no momento. Então, a gente está aqui, galera, diante de um quadro de pneumotórax hipertensivo, causado pela ventilação. Então, a própria ventilação com dispositivo bolsa, válvula, máscara, por conta de aumento da pressão ali intratorácica num pulmão já lesado, pode causar uma lesão pulmonar e o pneumotórax hipertensivo. Esse ar entrar no espaço pleural, como a gente viu, esse ar vai aumentando, vai comprimindo o pulmão, colapsando o pulmão ipsilateral, vai aumentando a pressão intratorácica, comprimindo o coração, os vasos mediastinais, diminuindo o retorno venoso, diminuindo o débito cardíaco, causando então um choque obstrutivo, um quadro dramático, paciente com grande chance de evoluir para parada cardiorrespiratória nos próximos minutos, assim como no outro caso. Então aqui a gente tem o pneumotórax hipertensivo à esquerda. Qual a conduta adequada neste momento? Vamos lá. Letra A, 20 ml por quilo de soro fisiológico em bolos em acesso intraósseo, repetir até 2 vezes se não houver melhora clínica e iniciar a antibiótico terapia de amplo espectro na sala de emergência. Então aqui é uma abordagem do choque séptico, né? Você fazer inicialmente bolos de solução cristalóide e começar a antibiótico terapia. Né? Ele coloca o acesso intraósseo, a gente lembra que no choque os acessos, né, mais recomendados é o acesso periférico, acesso venoso periférico, e se não tem possibilidade de acesso venoso periférico, a gente parte para o acesso intraósseo, beleza?
mas não é o caso. Letra B, 20 ml por quilo de soro fisiológico em bolos em acesso intraósseo, repetir até 2 vezes se não houver melhora clínica, ou seja, até 40 ml por quilo, e iniciar droga vasoativa para estabilização. Também uma abordagem do choque séptico, né, pessoal? A questão é, Pedro, mas esse paciente pode estar em choque séptico? Sim, né? Um paciente que a gente viu com pulsos finos, uma pneumonia que não está melhorando, só que a intercorrência do momento, imediata, que necessita da abordagem agora, emergencial, é o pneumotórax hipertensivo. Resolvendo o pneumotórax, aí sim a gente vai pensar na abordagem do choque séptico, com volume, com manejo de droga vasoativa e com antibiótico. A letra C, inclusive, é mais completa neste quesito. 20 ml por quilo de expansão com soro fisiológico, repetir até 2 vezes, se não houver melhora clínica, e iniciar droga vasoativa e antibiótico terapia de amplo espectro na sala de emergência. Então, mais uma vez, a abordagem do paciente com choque séptico. Letra D, sequência rápida de intubação e intubação imediata. Muitas vezes, nesse caso, a gente fica até tendencioso a fazer isso. Mas se a gente intubar esse paciente e ventilar ele, né, no tubo, esse pneumotórax vai, inclusive, piorar. Então, assim, a primeira coisa que a gente deve fazer neste momento é a punção imediata do hemitórax esquerdo, toracocentese de alívio, segundo espaço intercostal, na linha hemiclavicular esquerda, para tratar este pneumotórax hipertensivo. Depois disso, a gente vai pensar em intubar esse paciente, em drenar esse tórax, né? Concomitantemente em abordar o choque séptico com volume, com droga, iniciando antibiótico, beleza? Bom, pessoal, esse era o recado de hoje. Eu espero que tenha feito sentido para você. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe com o pessoal. E se ficou alguma dúvida, alguma sugestão, só deixar aqui nos comentários, beleza? Bom, um abraço, espero que você tenha gostado e até a próxima. Valeu!